Ex-presidente Lula recorre ao Superior Tribunal de Justiça para tentar evitar prisão após condenação em segunda instância. E você vai ver também. Presidente do STF, ministra Carmen Lúcia, mantém decisão que determinou nomeação de candidatos aprovados para cargo de médico no Piauí. Ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, é denunciado pela 21ª vez na Operação Lava Jato. Advogado acusado de oferecer regalias a presos em Santa Catarina continua proibido de frequentar presídios. Justiça Federal do Paraná determina leilão público do triplex do Guarujá, construído pela OAS. E o direito à saúde previsto na Constituição Federal. Essas e outras notícias agora, no Jornal da Justiça. Boa noite. Defesa do ex-presidente Lula entra com pedido de habeas corpus no STJ para evitar prisão após condenação em segunda instância. Repórter Fernanda Porto tem as informações para a gente. Boa noite, Fernanda. Boa noite, William. Boa noite a todos. O pedido ao Superior Tribunal de Justiça foi feito hoje à tarde. A defesa do ex-presidente Lula quer evitar possível prisão após o julgamento do último recurso pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região. A possibilidade de prisão provisória da condenação de Lula ocorre por conta de entendimento do STF, que valida a detenção de condenados pela segunda instância, mesmo que ainda caiba recursos aos tribunais superiores. William. Obrigado, Fernanda. O Ministério Público Federal do Rio de Janeiro apresentou mais uma denúncia envolvendo o ex-governador Sérgio Cabral. Esta é a 21ª denúncia contra ele na Operação Lava Jato. Esta denúncia é relativa à lavagem de dinheiro e ao desdobramento das operações Caricuti, Mascate e Eficiência. Sérgio Cabral já foi condenado 4 vezes na Justiça Federal. A pena total ultrapassa 87 anos de prisão. Advogado que conseguia regalias para presos em Santa Catarina continua proibido de frequentar presídios do Estado. A decisão é do ministro Humberto Martins, que está no exercício da presidência do STJ. O advogado Franklin José de Assis foi denunciado por negociar benefícios indevidos para presos em Santa Catarina. Ele foi investigado durante a Operação Regalia da Polícia Civil Catarinense. De acordo com o processo, agentes públicos, advogados e familiares dos detentos integravam um esquema de corrupção no presídio regional de Blumenau para facilitar fugas e uso de celulares na cadeia. O advogado ficou preso por 9 meses, mas teve a prisão substituída por medidas cautelares. Uma delas foi a proibição do exercício da atividade profissional nos presídios do Estado. No STJ, ele entrou com um habeas corpus, alegando que está impedido de exercer a profissão porque é especialista na área criminal. O ministro Humberto Martins entendeu que a decisão do Tribunal Catarinense não apresenta ilegalidade que justifique a revogação da medida cautelar, que está fundamentada na garantia da ordem pública. O mérito do habeas corpus ainda vai ser analisado pela 6ª turma do STJ. O Ministério Público Federal se manifesta contrário à libertação do deputado estadual Edson Albertassi, do MDB, preso em novembro do ano passado na Operação Cadeia Velha. Para o Ministério Público, a soltura do deputado suspeito de receber propina do transporte público do Estado do Rio de Janeiro colocaria em risco a ordem pública e a aplicação da lei penal. Estão presos ainda Jorge Pisciani e Paulo Melo, ex-presidentes da Assembleia Legislativa. As solturas deles também são perigosas na avaliação do Ministério Público Federal do Estado. Para o Núcleo Criminal de Combate à Corrupção do MPF, a gravidade dos fatos, como a interferência dos deputados na ocupação de cargos e órgãos, indica que apenas a continuidade da prisão preventiva pode garantir o prosseguimento do processo e a interrupção dos crimes cometidos pela organização. Presidente do STF, a ministra Carmen Lúcia, mantém decisão que determinou nomeação de candidatos aprovados para cargo de médico no Piauí. Repórter Viviane Novaes com as informações. Viviane, boa noite. Boa noite, William. Boa noite a todos. A história é a seguinte: o Tribunal de Justiça do Piauí havia determinado a nomeação de médicos que passaram no concurso público
para a Secretaria de Estado é que apenas um médico foi nomeado dentro do prazo de validade do concurso. Aí o Estado do Piauí entrou com um pedido aqui no Supremo Tribunal Federal para suspender a decisão do tribunal, mas a ministra Carmen Lúcia negou esse pedido. Segundo ela, o Estado contratou profissionais temporários para exercer atividades que deveriam ser desempenhadas pelas pessoas que passaram aí nesse concurso, no caso os médicos. Ainda segundo a presidente do Supremo, as nomeações não estariam causando grave lesão à ordem e à economia pública, como o Estado alegava. William. Obrigado pelas informações, Viviane. O governo do Ceará confirmou a transferência de 44 presos que estavam na cadeia pública de Itapajé. Ontem de manhã, o local foi palco de uma chacina que deixou 10 mortos durante uma briga entre facções rivais. Segundo a Secretaria de Justiça e Cidadania do Ceará, os presos foram encaminhados a unidades na região metropolitana de Fortaleza. Por motivos de segurança, não foram divulgados os locais de destino dos presos. Pais e irmã de jovem que morreu em um acidente no Parque Nacional da Chapada dos Guimarães garantem indenização na Justiça Federal. Em diversos lugares do Brasil, lá estão elas, as cachoeiras, com águas cristalinas e que parecem convidar para um banho. Mas as paisagens encantadoras nem sempre são tão acessíveis e seguras para um mergulho. Virgínia sabe bem disso. O filho dela, Carlos, morreu em uma cachoeira perto de Brasília aos 31 anos de idade. Ele foi sozinho, estacionou o carro, pagou para entrar no local, preencheu um formulário de identificação e não saiu mais. A mãe conta que o veículo ficou parado na entrada da cachoeira por mais de 2 dias, mas os responsáveis pela segurança do local sequer perceberam. O corpo foi encontrado só 3 dias após a morte. Foi um choque, né, como é para toda mãe, mas é seguir a vida, né, se reinventar, porque depois que a gente perde um filho, a gente tem uma força, nasce uma força, acho que é Deus, eu não sei o que é, que te sustenta, que te leva a erguer essa bandeira e a lutar para que mais mortes como a do meu filho não aconteçam, né? Depois da tragédia, ela criou uma campanha por mais segurança nas cachoeiras. Eu criei a campanha por cachoeiras seguras, né? Por mais sinalização, por controle de entrada e de saída e para as pessoas também, para que ajam com cautela, né? No Mato Grosso, uma jovem também morreu durante um passeio no Parque Nacional da Chapada dos Guimarães. Ela, a irmã e um grupo de pessoas da igreja passavam pela cachoeira Véu de Noiva quando houve um desmoronamento de um bloco de rocha que se desprendeu do paredão, atingindo parte do pessoal, inclusive a jovem, que teve traumatismo craniano e não resistiu aos ferimentos. Após o acidente, os pais e a irmã dela entraram com uma ação na justiça contra o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, ICMBio, que administra o parque. Eles alegaram que o acidente só ocorreu por atitude omissa do Instituto relacionada à má conservação do parque e ausência de fiscalização adequada. Segundo eles, não havia qualquer tipo de sinalização alertando quanto aos riscos. Já em primeira instância, a Justiça Federal determinou o pagamento de pensão mensal aos pais da vítima, além de indenização por danos morais aos pais e à irmã dela. As duas partes recorreram ao TRF da Primeira Região. Os familiares pediram aumento do valor e o ICMBio alegou inexistência de qualquer responsabilidade quanto ao ocorrido. Ao analisar o caso, a 5ª turma entendeu que houve negligência do Instituto quanto à fiscalização e conservação do local, pois deixou o acesso à cachoeira livre aos visitantes, mesmo com a iminência de desmoronamento e sem alertar quanto ao risco. A 5ª turma fixou as indenizações em R$100 mil para cada um dos pais da vítima e R$200 mil para a irmã que presenciou o acidente, além da pensão mensal para os genitores. Por meio de nota, o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade informou que ainda não foi intimado, mas vai recorrer para provar que não houve negligência do órgão, uma vez que o próprio laudo pericial foi claro ao concluir que o desmoronamento ocorreu por causas naturais. O deputado Jair Bolsonaro protocolou hoje no Tribunal Superior Eleitoral uma representação com pedido de urgência para evitar a divulgação do resultado de pesquisa eleitoral.
Com a representação, o deputado federal pretende impedir a divulgação de uma pesquisa eleitoral realizada pelo Instituto Datafolha e promovida pelo jornal Folha da Manhã. Segundo os advogados do político, essa pesquisa interfere na decisão de voto do cidadão para as eleições presidenciais de 2018 e faz questionamentos tendenciosos. A decisão sobre o pedido cautelar deve ser tomada pela presidência da Corte. O Tribunal Superior Eleitoral recebeu hoje mais um pedido de análise para a criação de partido político, o Partido Nacionalista Brasileiro. A legenda diz que já formalizou o ato em cartório, em Jundiaí, no interior de São Paulo, com a lista de 101 apoiadores e inscrição do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica. O presidente da futura entidade é Marco Antônio Fontebasso. Agora, o TSE tem 74 pedidos de criação de partidos políticos para avaliar. Nós vamos a um rápido intervalo. Voltamos a seguir com outras notícias. Direito à saúde de qualidade está previsto na Constituição Federal. A gente volta em instantes. Bebê que nasceu em Brasília no começo do mês com grave problema no coração depende de cirurgia para sobreviver. Decisão judicial que determina a cirurgia imediatamente ainda não foi cumprida. 21 dias de vida, 21 dias de sofrimento para Vitório e a família dele. O menino nasceu com síndrome de Down e cardiopatia congênita. Precisa operar o coração com urgência. Ele está internado na UTI do Hospital Materno Infantil de Brasília. Do lado de fora, parentes e amigos clamam pela vida do bebê. Vitório! 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 O problema é que não há vaga no Instituto de Cardiologia, o único hospital do Distrito Federal onde o procedimento é feito pelo SUS. Há 13 dias, a família conseguiu esta liminar na Justiça. O Tribunal Regional Federal da Primeira Região determinou imediato transporte, internação em UTI, cirurgia e tratamento médico em hospital de referência cadastrado no SUS ou em hospital privado, com despesa custeada pela Fazenda Pública. Mas até agora não há solução para o caso de Vitório. Não foi atendido esse pedido, não havia vaga no ICDF, segundo o ICDF, e os hospitais particulares disseram, não vamos receber porque o governo não repassa o valor para a gente. E a cada dia, a situação do menino fica mais delicada. Agora ele já começou a sofrer a consequência da demora da cirurgia, que está tendo muita descompensação no coração, aumentar a medicação, uma medicação que vai deteriorando a criança por dentro. Então, ele precisa urgente dessa cirurgia. A filha de Lourdes já passou pelo mesmo problema, mas como tinha plano de saúde, a menina pôde ser operada 2 vezes e está saudável. Hoje, Lourdes se solidariza com a família de Vitório. A gente imagina qual o sofrimento dela, né? O quanto deve estar sendo difícil para ela, por isso que nós viemos nos juntar e dar essa força para ela. A Secretaria de Saúde do Distrito Federal informou que o paciente está recebendo toda a assistência necessária e a cirurgia cardíaca deve ser realizada no Instituto de Cardiologia do DF, unidade conveniada com a Secretaria, ou em uma unidade particular. Mas até o momento, não há vagas. Para falar mais sobre o assunto, eu recebo a Defensora Pública Federal, Thaís Aurélia Garcia. Doutora Thaís, obrigado por estar aqui com a gente no Jornal da Justiça. Quando se fala de judiciário e saúde, as dúvidas são enormes, são muitas. E por isso nós buscamos alguns questionamentos que vêm das ruas. Vamos acompanhar. Se a Justiça mandou arrumar uma vaga em uma UTI e não tem essa vaga na UTI aqui, o que deve ser feito então? Bom, uma situação muito parecida com o que está vivendo esse bebê aqui em Brasília. Quais são os caminhos, que tipo de ação devemos utilizar nessa situação, a quem procurar? Inicialmente, boa noite, Willy. Agradeço aqui o convite à Defensoria Pública da União para estar aqui e esclarecer a população, os telespectadores, acerca dessas questões tão relevantes sobre a questão do acesso ao direito à saúde. São situações muito similares, todas retratando a falta de efetividade do direito constitucional à saúde. Casos como de realização de cirurgias e também de internação em leitos de UTI são muito comuns no âmbito da Defensoria Pública da União. E a medida que tomamos após o ajuizamento da ação é reportar esse descumprimento ao Poder Judiciário mediante ao comparecimento da parte relatando isso, seja em atendimento na própria Defensoria Pública da União, seja também em atendimento em plantão, em regime de plantão também.
Nessas situações, comunicamos, peticionamos no bojo do processo, informamos o juiz e requeremos medidas coercitivas para efetivar esse cumprimento da decisão que concedeu ao pedido de tutela de urgência, por exemplo. São medidas como o arbitramento de multa, se esta já foi arbitrada, a sua majoração, então é uma multa diária que realmente tende a ser bastante onerosa para os poderes públicos, assim como solicitamos à parte assistida que leve à Defensoria Pública da União um orçamento com uma previsão por prazo determinado de uma internação em leito de UTI ou, inclusive, com base num orçamento pelo tempo previsto da necessidade do medicamento. Então, nessas situações, juntamos no processo esses orçamentos e pedimos o bloqueio de verbas públicas. Com a liberação e com a decisão judicial deferindo esse pedido, os valores são bloqueados, né, nas contas públicas e a parte terá acesso a esses valores por meio de um alvará judicial. Então, essa é uma medida que tem surtido certo efeito em determinados casos em que há esse descumprimento reiterado por parte tanto da União quanto do Distrito Federal, por exemplo. Doutora Thaís, vamos acompanhar mais uma pergunta. No caso de um paciente que entrou na justiça e que não foi sanado o problema, ele vindo a falecer ou ficando com alguma sequela, quem vai responder? Essa é uma situação que, infelizmente, acontece, que a gente não espera que chegue a isso, mas se a pessoa que estava requerendo acaba falecendo, quem é responsabilizado no caso? O Estado, a União, o Distrito Federal? Nessa situação, está comprovada a omissão dos poderes públicos e, inevitavelmente, a responsabilidade de todos que foram réus na própria ação. Então, tanto a União quanto o Distrito Federal, se estão rolados no processo, ou o município nos demais estados, serão responsáveis, inclusive, por perdas e danos morais também à família, que eventualmente, ou à própria parte que sofreu alguma sequela. Vamos acompanhar mais uma pergunta? Eu pego medicação pelo SUS para anemia e eles demoram de 15 a 45 dias a liberação ou mais. Nesse período, o que eu faço para agilizar a medicação? O que a senhora orientaria? Nessa situação é importante a parte estar amparada por um relatório médico. Se esse relatório médico recomenda que esse uso do medicamento seja imediato, nessa situação, recomenda-se que a parte assistida, no caso o paciente, procure a Defensoria Pública da União ou a Defensoria Pública do Distrito Federal ou dos estados para que possa reportar isso, porque provavelmente haverá uma má gestão de recursos públicos e uma má gestão da política pública, ocasionando a demora no fornecimento desse medicamento. A senhora falou em plantão. Funciona todos os dias, 24 horas por dia? Sim. Na Defensoria Pública da União, o plantão ele é diário e funciona tanto ao longo do dia quanto à noite e também durante os dias não úteis, compreendendo os fins de semana e, inclusive, os feriados. Agora, doutora Thaís, é sempre obrigatório se judicializar essa questão ou existe um outro caminho? Existe outro caminho, Willy. Nessa situação, a Defensoria Pública da União, ela sempre tenta a tentativa extrajudicial de conflitos. Então, quando o assistido, comparece à Defensoria Pública da União, nós tentamos verificar junto à Secretaria Estadual ou Distrital de Saúde a possibilidade de verificar o atendimento daquela demanda. Sendo infrutífera ou não sendo atendida, nesses casos, a próxima medida a ser tomada é o ajuizamento de uma ação individual ou coletiva, a depender da situação. Nesse ponto, é muito importante realçar que a Defensoria Pública da União ela tem a legitimidade para propor ação civil pública. Então, havendo situações de má gestão de recursos públicos, sobretudo no atendimento da atenção básica, nessas situações a Defensoria Pública da União ela pode ajuizar e deve ajuizar a ação civil pública para evitar a massificação dessas demandas. É o que ocorreu, por exemplo, no caso do ajuizamento da ação civil pública para regular o atendimento do serviço de radioterapia aqui no Distrito Federal. Inclusive, após o ajuizamento dessa ação civil pública em conjunto com a Defensoria Pública do Distrito Federal, foi proferida uma decisão liminar determinando aos poderes públicos a apresentarem um plano de ação para efetivação
desse tratamento de saúde. Que já resolve a vida de muita gente. Muita gente, Doutora milhares Thaís, de pessoas. muito obrigado por estar aqui no Jornal de Justiça e seus esclarecimentos. Muito obrigada, eu que agradeço e que as defensorias públicas, de modo geral, estão aí para fazer valer esse direito à saúde como prioridade. Muito obrigado. E você vai ver no próximo bloco do Jornal da Justiça. Justiça Federal do Paraná determina leilão público do triplex do Guarujá, construído pela OAS. A gente volta já já. O juiz Sérgio Moro determinou a venda em leilão público do triplex do Guarujá, atribuído ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Ele também solicitou que a segunda vara de execução de títulos extrajudiciais em Brasília tome providências para o levantamento da penhora em relação ao imóvel. Ao tomar essa decisão, o juiz Sérgio Moro destacou que atualmente o imóvel está em posse da Justiça e que, portanto, não pertence ao ex-presidente Lula nem à construtora OAS. O juiz destacou também que o dinheiro será encaminhado à Petrobras e ressaltou que o fato de o IPTU do apartamento não estar pago revela que ele está abandonado. Esse é o mesmo imóvel que resultou na condenação do ex-presidente Lula em primeira e segunda instâncias a 12 anos de prisão. Em nota, a defesa de Lula afirmou que essa é mais uma tentativa da Justiça de evitar decisões que mostrem que o apartamento não é dele. O presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Gilmar Mendes, foi o primeiro eleitor a fazer o recadastramento biométrico em Diamantino, Mato Grosso. Diamantino fica a quase 200 quilômetros da capital Cuiabá. Mesmo morando em Brasília há muitos anos, o presidente do TSE, ministro Gilmar Mendes, faz questão de manter o domicílio eleitoral em Diamantino. Na última segunda-feira, o ministro inaugurou o primeiro posto de recadastramento biométrico da cidade. Foi o primeiro eleitor a colher as digitais e cadastrar a foto. Em poucos minutos, o novo título já estava em mãos. Nós esperamos até 2022 ter todo o eleitorado brasileiro biometrizado. E por isso também vamos ter o maior banco biométrico do Brasil, certamente o mais completo. O município tem 15.404 eleitores. Agora, os cidadãos podem ir ao cartório para fazer o recadastramento biométrico. Na ocasião, o ministro aproveitou para falar sobre o laço afetivo com a cidade de Diamantino. Não só nasci aqui, como fiquei até o ginásio aqui em Diamantino, né? Portanto, vivi uma boa parte, e depois também nas férias voltava para cá, e por isso fiz questão de continuar manter o meu domicílio eleitoral em Mato Grosso e em Diamantino. Mato Grosso tem 141 municípios. Em 31 cidades, todos os eleitores já foram recadastrados. O estado está trabalhando bastante para cumprir as metas. A biometria é de uma grande importância no mundo de tecnologia, numa era de tecnologia que nós vivemos. A Justiça Eleitoral logo encampou e vem aprimorando, né, objetivando que dar segurança, né, aos eleitores, àquele cidadão eleitor que comparecer ou qualquer outro serviço, ele evidentemente seja fiel à pessoa que está ali presente, né? A população está fazendo a sua parte. Os postos de Cuiabá, por exemplo, estão bem movimentados. Edilair fez questão de cumprir com o papel de cidadã. Sim, é importante, né? A gente está em dias com a democracia, participar, né? Das escolhas do nosso país para, quem sabe, fazer um futuro melhor, né? Escolher um futuro melhor. A biometria, além de ser usada na identificação do eleitor no dia da eleição, também vai integrar o banco de dados da Justiça Eleitoral para criar o documento único, a ICN, Identificação Civil Nacional, válida em todo o Brasil. O Jornal da Justiça fica por aqui. Uma boa noite para você e continue aqui na TV Justiça. Thank you.